turma, bom dia. Vamos dar início ao segundo bimestre, tá? E o nosso assunto é ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, tá? Então, aqui está uma figura mostrando duas retas paralelas, R e S, e uma transversal T, tá? Quando essa reta transversal ela corta as duas retas paralelas, ela formou aqui, ó, 8 ângulos, tá? Ângulo A, B, C, D, E, F, G, H, tá? E esses ângulos têm algumas relações um com o outro, né? Então, ó, esses ângulos aqui que tem a mesma cor, eles são ângulos com a mesma medida, certo? Então, o ângulo A tem a mesma medida que o ângulo C, que o ângulo E e que o ângulo G. O ângulo B tem a mesma medida do ângulo D, F e H. Então, por exemplo, se o A vale 30 graus, né? Então, o C, o E e o G também valem 30 graus, tá? Então, ó, se o A vale 30, o B vale quanto? O B vale 150, né? Por quê? Porque A e B são ângulos suplementares. E ângulos suplementares, a soma é 180, tá? Agora, esses ângulos, ele tem alguns nomes, certo? Alguns nomes especiais, vamos ver. Ó, aí nós temos ângulos correspondentes, tá? Alternos internos, alternos externos, colaterais internos e colaterais externos. Os correspondentes, eles ocupam, né, a mesma posição em retas paralelas diferentes, no caso, né, nas retas paralelas. Então, ó, o ângulo A e o ângulo E, tá? Eles são correspondentes, tá? Se a gente olhar a figura, ó, a figura lá, observe que o A e o E, eles ocupam a mesma posição, né? Só que estão em retas diferentes, certo? Mesma coisa com B e com F, com C e com G, com o D e o H. Então, eles, além de ocuparem a mesma posição, ele também possui a mesma medida. Então, esses são os ângulos correspondentes. Ângulos alternos internos. Os alternos internos, ó, aqui eu tenho 3 regiões. A região interna, né, que é essa aqui. A região externa, que são essa e essa. Então, os ângulos que estão aqui dentro são ângulos internos. E os ângulos que estão fora são ângulos externos, certo? Então, o que acontece? Os alternos internos são ângulos, tá? Que estão nessa região interna aqui, só que estão em lados contrários em relação à transversal T, tá? Então, ó, o C e o E, eles são ângulos alternos internos, em lados contrários da transversal. D e F também são alternos internos, tá? Os ângulos alternos internos têm a mesma medida. Olha que estão com a mesma cor, tá? E os alternos externos é quase igual. A ideia é a mesma. Eles estão assim em lados opostos à transversal, tá? Só que eles estão na parte externa. Então, ó, por exemplo, o A e o G, eles são alternos porque estão em lado contrário à transversal, né? Externos porque estão fora das retas paralelas, né? Na região fora, externa, tá?
Agora os colaterais. Os ângulos colaterais, eles somam 180 graus, ou seja, são ângulos suplementares, tá? Então nós temos os colaterais internos e os colaterais externos. Os colaterais, os ângulos estão na mesma, ou desculpa, no mesmo lado da transversal. Então, ó, eu tenho aqui o D e o E. D e E são colaterais, tá? Internos, porque estão dentro dessa região interna e estão do mesmo lado em relação à transversal. C e F também, tá? Então, D e E são colaterais internos e juntos somam 180 graus. A e H também são colaterais, só que são externos, porque estão na parte externa das retas paralelas. Juntos, eles somam 180 graus, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o A ele tenha 60 graus. Não é mais 30, 60, tá? Então, se o A tem 60, o H tem 120, tá? Porque eles são suplementares. E ângulos suplementares, a soma é 180 graus, tá? Então aí está a explicação desse novo assunto, certo? Espero que tenha entendido e qualquer dúvida é só falar. Obrigado, valeu.